Muitas coisas o Senhor tem feito, muitas coisas o Senhor tem falado durante esses dias de jejum. Deus tem preparado o meu coração para me dispor a um novo trabalho, a uma nova tarefa. E eu estou me dispondo a essa semana a dar 4 aulas gratuitas aqui no YouTube, 4 aulas ao vivo à noite, onde eu vou estar ensinando tudo o que é necessário saber para ser a mulher de Provérbios 31. Sim, essa mulher. Em Provérbios 31 fala de um homem que confia nela. Então, a gente tem vários versículos na Bíblia que falam: maldito o homem que confia no homem. E realmente a gente nunca deve confiar em outras pessoas. Mas a mulher de Provérbios, ela é uma mulher onde o homem confia nela. Ele realmente pode confiar nela. Então, essa mulher, ela é a mulher merecida pelos homens de Efésios 6. Então eu vou falar um pouco também dos homens de Efésios 6 que merecem sim ter a mulher de Provérbios 31. E falando sobre o meu testemunho, hoje em dia eu já analisando e vendo os meus erros e o meu principal erro, né, o deserto, nada veio à toa. Porque eu errei nesses princípios, eu errei nos princípios que eu vou estar ensinando para vocês. O princípio da mulher de Provérbios, ela deve existir, ela deve ser atuante, ela deve madrugar, ela deve cuidar da sua casa, ela deve cuidar de todos os afazeres, ela deve ser negociante. A mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher muito ativa, e a natureza da mulher é essa, a natureza por ela ser mãe, e muitas vezes mãe de muitos filhos, faz com que ela realmente seja uma mulher atuante, uma mulher decidida, uma mulher que vai à frente. A dependência emocional é o principal problema da maioria que está no deserto. Então, colocou toda a sua dependência no marido, e não tem nenhum versículo dizendo que a mulher deve confiar no marido, né? Se tiver, me mostre. A mulher deve confiar em Deus. Então, o marido sendo cabeça e sendo igual a Cristo, Cristo deixou de ser tudo que ele poderia ser durante a única vida que ele tinha. Muitos homens, muitas mulheres me perguntam por que eu vou deixar de viver a vida para ficar lutando por esse casamento, por essa pessoa que não me quer. Jesus fez isso pela igreja, por você, por mim. Jesus deixou de viver a vida dele por nós, por amor de nós. Ele foi um modelo para todos os homens de amarem tanto as suas esposas como Cristo amou a igreja. E se despojou totalmente de si mesmo, de ser Deus, de poder governar sobre a terra, de poder ter um império mais poderoso de todos os tempos. Ele abriu mão de tudo isso para dar a única vida que ele tinha, pela sua esposa. E ele morreu por ele deu a vida por ela. E em Efésios, Paulo diz que os homens devem estar dispostos a isso por suas esposas. No Velho Testamento, em Oséias, Deus já havia ali mostrado que era isso que Deus queria dos homens, porque era isso que ele faria pelas pessoas perdidas que ele queria salvar. Caso contrário, toda a humanidade estaria automaticamente condenada à destruição, à morte. Eu, quando estava outrora no pecado, perdida, sendo uma mulher, como muitos dizem, a mulher do mundo, tentando viver da maneira que o mundo ensina. Interessante que o mundo usa exatamente passagens bíblicas para dizer que a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que ir à frente, buscar e tem que se virar. A mulher de Provérbios 31 é um tapa na cara da sociedade, porque ela realmente não é dependente emocional do marido. Ela é totalmente dependente do Senhor. Ela sabe sim se virar, mas o seu marido está sempre ali com ela.
seu marido é um homem honrado. Seus filhos são honrados na cidade. Então, ela não fica humilhando, ela não desonra o nome dele e fica apontando os lados negativos dele. Então, essa mulher de Provérbios, ela não é para homens que andam na roda dos escarnecedores. Ela não é muito, como se diz, seria muito injusto eu pedir das mulheres que estão no meu grupo, que estão no meu WhatsApp, quase 90% são mulheres que estão entrando em contato comigo. Seria muito injusto eu pedir que elas fossem a mulher de Provérbios se os homens também não tivessem que ser os homens de Efésios. Só que existem mecanismos dentro da mulher de Provérbios que fazem com que o homem se comporte como o homem de Efésios, que obrigam, que constrangem e que fazem com que ele tenha que, obrigatoriamente, se tornar o homem de Efésios 6. Então a gente vai destrinchar esse assunto e eu vou ficar muito feliz por cada pessoa. Se tiver 10 eu vou ficar feliz, se tiver 5 eu vou ficar feliz, porque a gente vai estar ali debatendo, eu vou estar lendo os comentários, a gente vai estar conversando sobre como é a mulher de Provérbios e destrinchando versículo por versículo como ela se comporta, como ela age, como ela negocia, como ela realmente saiu fora. E aí a gente vai comparar com outros versículos bíblicos, vai estar buscando ali. E por que Deus me mostrou isso? Porque depois de muitos dias de jejum e algumas revelações tenebrosas, essa noite Deus me mostrou a mesa, uma serpente enorme enrolada nas pernas. E esse quadro da minha mesa com uma serpente enrolada nas pernas, ele mudou para o quadro da ceia de Jesus. E a serpente era maior ainda. Então eu tenho certeza que o inimigo está tentando e muitas vezes está conseguindo fraudar o ensino de Cristo e colocar seus ensinos. Então a gente vai sim ter que ter muita blindagem espiritual, oração e jejum, para que o Espírito Santo fale conosco, para que a gente consiga quebrar todas as cadeias do inimigo, todas as cadeias de engano e fazer um ensino, umas aulas bem tranquilas. E vai ser tranquilo, pode ter certeza, o Espírito Santo está falando comigo e está falando com muitas pessoas que estão sofrendo no deserto. A nossa batalha não é contra o M ou contra o nosso cônjuge. A nossa batalha é contra as legiões celestiais, as hostes espirituais do mal e também contra a nossa carne. Sim, muita gente está lutando contra a própria carne. Muita gente ainda está lutando contra a roda dos escarnecedores, contra influências de amigos e amigas que queiram tirá-los desse caminho. Então, cuidado com os conselhos do mundo. Cuidado com quem tem se assentado na sua mesa. Cuidado com quem você tem ouvido, porque eles podem estar tentando tirar você do caminho que Deus te chamou, que Deus te chamou a princípio. E com certeza Deus vai te usar para salvar toda a sua casa e toda a sua família. Hoje, domingo, vim fazer esse vídeo aqui de muita luz. Quem que já quiser estudar o Provérbios 31 e o Efésios 6 para os homens, é muito útil. O Efésios 6 é muito bom decorá-lo e aprender um modelo de Cristo, com o exemplo de Cristo. Muitos homens ainda estão querendo viver para si, estão esquecendo de que o matrimônio requer abstinência do mundo. Assim como o celibato, quem não quer mais lutar pelo seu cônjuge, em Mateus 19 diz claramente que se você repudiar, você está livre. E ele termina o capítulo, deixando o último versículo.
falando que não é fácil se tornar eunuca. Isso não é para qualquer um. Se você quer realmente se tornar eunuco, realmente viver para Cristo, viver para a obra de Cristo, viver em consagração constante, porque o reino está próximo, porque a volta está próxima, porque Ele está vindo, Ele está à porta, Ele está batendo. E ter essa consciência de que deve ser assim. Então não existe outro caminho para a salvação. Para a vida terrena existe a liberdade, a libertinagem, né? Como muitos dizem, Deus te chamou para a libertinagem. Você pode viver para outros caminhos como você quer, sim. Mas sai fora do que Cristo ensinou, do que os apóstolos viveram e ensinaram, e sai fora do ministério de João Batista. O ministério de João Batista é o último livro da Bíblia. Em Malaquias vai falar sobre matrimônio. Malaquias 2 vai falar sobre Deus odeia o divórcio. O último profeta do Velho Testamento vai falar sobre o divórcio, sobre a mulher da mocidade. Ele vai falar sobre a primeira aliança. E o primeiro profeta, o último profeta que profetizou Jesus, que foi João Batista, ele deu a vida, ele morreu por um Herodes, e alguns vão dizer que Deus não leva em conta o tempo que a pessoa não estava na igreja. Deus não leva em conta o tempo da incredulidade. Herodes nunca foi judeu, nunca precisou viver as regras. E por que é que João Batista foi lá e teve que apontar o dedo para os pecados de João? De que não lhe era lícito possuir a mulher de seu irmão. Então, nessa luta de casamento restaurado, a gente vê dois homens religiosos muito firmes dentro da igreja. Dois homens que tipificam. Um tipifica o próprio Herodes, que é o homem e que se diz de Deus e que tem o direito de possuir a mulher que ele quiser. Então ele vai descartando até achar certa, independente dela ter marido ou não, ele vai ter a mulher que ele quer. Esses homens que são como Herodes, eles podem ter olhado para você e desejado você e estão ali investindo todos os ensinos malignos para você desistir da luta, para se entregar para eles. Então esses são os Herodes modernos, religiosos, que querem que você saia fora do ensino. Eu não vou dizer que existem mulheres também no comando nesse ensino, mas são homens. Então existe esse homem principal que tipifica Herodes e que acha que pode ter a mulher que ele quer, independente se é a mulher do irmão, porque ela é melhor para os meus negócios e o mais apresentável. Então ele não vai dar a vida pela mulher da sua mocidade, mas vai desejar a mulher do outro. Então para ele fica muito fácil sair por aí destruindo casamentos para conseguir ter mais fácil acesso à mulher que ele julga ser a mulher mais correta. E provavelmente mulheres que vivem de acordo com Provérbios 31, não é? E o outro tipo de homem que está ali também, que também tipifica, e isso tudo eu não vou poder falar tudo agora, mas eu vou estar ensinando tudo isso no curso, nas aulas gratuitas, que eu começo amanhã à noite, a partir das 20 horas, aqui no meu canal. Então eu vou mandar para todos que eu puder, mas quem puder também ficar no aguardo do vídeo. E não vai ficar salvo, como o meu canal não é monetizado, o vídeo fica salvo para ser visto após a monetização. Antes da monetização ele não é visível. É uma regra do YouTube. Então eu posso fazer lives ao vivo, mas elas não ficam salvas até acontecer essa tal dessa monetização, que, se Deus quiser, vai sair essa semana. E aí, o que eu posso dizer para você, vai ser muito bom ter vocês aqui nesse estudo, vai ser muito bom ter vocês em oração junto comigo. O Geo
penúltimo dia, o sexto dia do meu jejum, de 7 dias, e amanhã é o último dia. Então, que Deus revele grandes coisas para nós nesses dias, porque chega de sermos manipulados por um sistema que quer nos afastar do entendimento da palavra de Deus. Deus também tem falado muito comigo sobre a minha igreja, onde eu vou. E realmente, apesar de todos os percalços que realmente contradizem algumas coisas por causa dos costumes de alguns, e geralmente o que eu vivo eu quero impor para o outro, e muitas pessoas são assim, então, porque eu separei e o fulano separou e tal. Então eles querem impor o que eles vivem e são para os outros. Então, infelizmente existe isso. Então, por causa desses, a gente até chega a querer desanimar. Mas aí eu entendi, não, se eles querem se impor, eu também vou me impor. Eu entendo assim, pronto e ponto, e eu vou lutar assim. Entendeu? Então, eu resolvi classificar exatamente. Então, a minha luta espiritual, o meu chamado, o que eu entendi é comigo, é entre eu e Deus. Então, isso fica para desencargo de consciência de que não importa se você está nas 7 igrejas do Apocalipse, naquela uma que o Cristo chama até de sinagoga de Satanás, tem uma lá que é uma das piores, né? Mas tem umas bem terríveis lá. Nós não temos muitas opções, tem só as 7. Tem só as 7. E eu fico feliz pela igreja que eu estou, porque Cristo me mostrou que eu preciso de uma igreja para me manter, para ser ali julgada e criticada, para eu ter que buscar metas, para eu ter que ter objetivos. Então, ali dentro eu consigo uma posição melhor. Entendeu? Para quem entendeu, entendeu. Para quem não quis entender também, amém. Que o Espírito Santo fala com cada um. Eu espero vocês até amanhã e espero mensagens. Eu vou deixar o meu contato na descrição do vídeo ou no topo afixado nas mensagens, tá? Espero vocês para a primeira aula, em nome de Jesus Cristo. Amém.